Chinelinho Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta semana de eleições decisivas para o futuro do Brasil, o Chinelinho Cast 113 entra na dividida pesada entre política e futebol. Faltam 2 dias para as eleições e pouco menos de 2 meses para a Copa. Portanto, antes de começar este debate tão sensível que conta com depoimentos valiosos de nossos amigos Marcelo Toledo e Afonso Celso, a gente lembra de 2 músicas de letras marcantes que explicitam musicalmente o tensionamento entre a política e o esporte mais popular do planeta. Milton Nascimento e Wilson Simonal, entre outros, gravaram Aqui é o País do Futebol, com letra crítica e ácida do Fernando Brant. Fala assim, né? Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E como não lembrar da marcha contagiante de Miguel Gustavo, trilha sonora para o Brasil tricampeão de 70, o ápice do nosso melhor futebol no contexto mais feroz de uma ditadura militar? 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Então eu aproveito o ensejo para te perguntar, Alfredo, você acha que essas eleições aí, seja qual for o resultado delas, você acredita que elas vão ter influência na Copa do Mundo, no modo de torcer na Copa do Mundo, enfim? Ficou para mim a dividida pesada inicial, né? Responder essa pergunta. Cara, eu acho que vai. Não sei, não sei se no sentido de apropriação pelo vencedor das eleições, né? No sentido eu acho que sempre tem os governos aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, sempre capitalizam de alguma forma vitórias esportivas, o que é do jogo político, eu acho, né? Do jogo pesado da política real. Sempre existe algum tipo de apropriação. Quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, ainda que presidentes como Fernando Henrique Cardoso, que é a própria narina, a granfina com narina de cadáver do Nelson Rodrigues, né, que não entende nada de futebol, não é ligado a futebol, nem se importa muito com futebol, sempre tem algum tipo de apropriação, capitalização política. Lula e Bolsonaro são caras que gostam de futebol e acho que eles vão capitalizar de alguma forma. E aqui eu já abro um pouco a minha preferência, eu espero que quem capitalize seja o Lula, né? Mas eu acho que a influência grande vai ser sobretudo nessa continuidade de polarização, cara. Porque ganhe quem ganhe, ganhando o Bolsonaro, certamente a camisa amarela do Brasil vai continuar sendo sequestrada por esses grupos de direita radical, né? Que se identificam com isso e nos roubam, já falamos disso aqui no programa, a camisa amarela. E, nesse caso, haverá camisas vermelhas em protesto ou um boicote à Copa por parte da esquerda, né? De uma certa esquerda, eu digo. E ganhando o Lula, eu acho que talvez haja um ressentimento dessa galera que se apropriou da camisa amarela e uma briga pelas cores esportivas da seleção brasileira. Eu acho que vai ter algum rescaldo, sim, seja qual for o resultado das eleições. Eu concordo com você também. Eu acho que vai refletir basicamente, né? Eu acho que está refletindo basicamente nessa questão da camisa amarela, que eu acho, assim, com todo respeito, mas acho de uma babaquice, assim, entendeu? Quem gosta de futebol, quem entende a importância da história dessa camisa amarela aí e tal. Porra, e aí você fica meio tolhido também no direito de usar essa camisa amarela, porque de repente você vai ser agredido, né, por uma parte das pessoas que acham que quem usa a camisa amarela, que todo mundo que usa a camisa amarela tá de um outro lado. Já antecipando meu voto também, evidentemente, eu vou votar no Lula e tal. Mas eu acho que houve um entreguismozinho também, né, cara, dessa história da camisa amarela, né? Sempre foi usada por todo mundo, né, cara? Tal, porra, beleza, um grupo se apropriou e tal, mas aí, sabe, essa história de chegar ao ponto de, como fizeram aí uma camisa da CBF vermelha em 2018, né? Pessoas chegando para torcer, porra, com uma camisa vermelha, escrito CBF. Porra, bicho, entendeu? Com todo respeito, cara, sabe? Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
concordo com você. Acho que se o Bolsonaro ganhar, espero que não, né? Mas se ocorrer uma zebra e ele ganhar, acho que não vai ter clima para continuar usando a camisa e vai ter uma parte mesmo da esquerda aí, ou de quem não votou nele, que não vai querer ver Copa ou vai torcer contra o Brasil, que eu também acho uma babaquice para quem gosta de Copa do Mundo e tal, enfim. Eu vou torcer para a seleção brasileira da mesma forma, não estou torcendo pelo país, estou torcendo por um time de futebol, é um torneio de futebol e tal. Por mais que as pessoas queiram dar conotação, como eu estava falando, eu vou usar até por uma questão de superstição, porque eu gosto de Copa do Mundo, em todas as Copas eu sempre uso uma camisa amarela. Vou usar dentro da minha casa, entendeu? Não vou poder ir para nenhum lugar com essa camisa. Para não deixar dúvidas, acho que eu vou usar essa camisa aqui do Politeama, né? Cara, eu acho que você não deve se pautar por isso, porque. E aí vai uma crítica também a um certo segmento da esquerda que exerce muito esse esporte muito elitista que é a superioridade moral, né? É uma certa galera que a partir das suas convicções, eu respeito as convicções de todos os matizes, é claro que o que a gente vive no Brasil há 4 anos é, como diz o Afonso no seu comentário, nosso querido Afonso Celso, é inominável, dito pelo inominável Bolsonaro, né? Mas essa superioridade moral de tentar convencer você, sabe, dando bolo na esquina, oferecendo bolo de fubá na esquina, tentando te colocar numa determinada posição política, eu acho bastante complicada. E a própria relação, eu falo de uma certa, tá? É preciso enfatizar É isso, claro. uma certa parte da esquerda, não é todo mundo. Um exemplo disso. Outro dia eu vi um documentário sobre censura na música popular, censura no Brasil. E Sim. sempre tem episódios bizarros, né? E quem narrava um episódio desse era o Carlos Lira, grande Carlos Lira, compositor ligado ao CPC da Uni, notoriamente de esquerda, né? Sim. E o Carlos Lira falava de um censor que também era zagueiro do Vasco, um cara obscuro, tinha jogado no Vasco, na verdade. E o cara tinha uma. Era bizarro que ele queria censurar uma idiotice, uma burrice completa. E no final o Lira completa dizendo: como é que um cara que trabalha com os pés, era mais ou menos isso, vai censurar alguém que trabalha com a cabeça, no caso eu, um compositor, um intelectual. Eu achei esse comentário tão desnecessário, tão elitista, tão bobo, para usar um eufemismo em respeito ao Carlos Lira, mas acho que ele ainda denota um grande preconceito da esquerda com a popularidade do futebol, essa coisa do futebol ser o ópio do povo, frase do Marx, né, do século XIX, e que é apropriada. Ele diz que a religião é o ópio do povo e muita gente transfere isso para o futebol. Eu acho que isso também é um preconceito ruim. Possa passar para o nosso próximo tópico, né, que é como Copas e eventos esportivos foram marcados por alguma interferência política. A Itália, marcada pelo fascismo do Mussolini, a Copa da Itália de 34, ganha pela Itália, inclusive com jogadores sendo obrigados a fazer a nefasta saudação fascista, né? E o técnico, que eu esqueci o nome agora, da Itália, inclusive, recebeu uma velada ameaça do Mussolini, né? Esposo. Ele foi convidado, se eu não me engano, para um evento antes da Copa e os jogadores deveriam ir também, e ele recusou. Ele falou: não, os jogadores estão concentrados. Ele falou: bom, se não querem vir ao meu evento, que ganhem a Copa. Né? Foi uma ameaça velada, assim. Então, ele ganhou, né? Ganharam duas seguidas, né? 34 e 38, né? As duas com essa ameaça. A 38 já com a presença forte do nazismo, né? Eu não me lembro assim do tipo de influência do nazismo especificamente na Copa do Mundo de 38. A gente lembra da presença do Hitler nas Olimpíadas, né? De 36. E com a vitória do Jesse Owens, né? Que o deixa completamente, enfim, indignado, né? O Hitler, no caso. Cara, 50, eu acho que tem uma questão básica que é o próprio Maracanã, né? Que eu acho que foi um ato político também, né?
e acabou servindo de justificativa para o grude de vários políticos, né, no vácuo do sucesso da seleção durante a Copa. Você diz a construção do Maracanã para a Copa? Para a Copa, a construção do Maracanã para a Copa, como sempre, né, que foi entregue, como sempre, tudo no Brasil, sem estar totalmente pronto, ainda tinha detalhes, né, de término. De acordo com o livro do Luiz Antônio Simas, recente, né, quando a cidade era terreiro, Maracanã, quando a cidade era terreiro, ele vai ficar pronto só nos anos 60, cara, 10 anos depois. No livro também relata que se organizavam comissões, né, para fiscalizar outras comissões que já estavam trabalhando na fiscalização do Maracanã, uma coisa kafkiana brasileira, né? Bem de longe, rapaz, bem de longe. Eu acho que o Maracanã ele tem tudo a ver com política. Não sei se com um grupo político, sei lá, a era Vargas, uma coisa de um regime autoritário, ele é construído, enfim. Mas acho que ele faz parte de uma afirmação de uma identidade nacional também, né? De uma concretização literal, né? Concreto ali de uma espécie de identidade, de um pensamento brasileiro que se reflete em outros campos também. E aí o Maracanã é um símbolo disso na esfera esportiva, na esfera de uma congregação nacional por meio do esporte. Eu acho que isso tem claramente uma conotação política. Né? Antes do Maracanã, acho que São Januário teve também um papel nesse aspecto, não diretamente pelo futebol, mas acho que pelo fato de ter sido, até durante algum tempo, não me lembro quanto tempo, acho que o maior estádio do Brasil, e era naturalmente, principalmente nos anos 30, né, dos anos da ditadura Vargas ali, o maior palco que ele podia reunir o número de pessoas, né, de plateia, né, para algum evento cívico, e como aconteceram, né, eventos de comemoração de Dia do Trabalho, antes do Maracanã, era em São Januário que rolava essas coisas. Né? Um grande palco de manifestações políticas do governo Vargas. Eu acho que a coisa acho que reverbera mais politicamente depois, para a gente aqui, pelo menos, né, em termos de Brasil, é período de ditadura militar. Né? Apesar de que, como você falou antes, né, todos os presidentes sempre receberam os campeões, né? Enfim, sempre tiraram uma onda, tá? Independente de partido político, de qualquer outra coisa. A questão da visita ao presidente e a rampa ali, aquele negócio todo, já é um ritual que vem desde o primeiro título. Né? Então, sim, o Juscelino, ele presenteia o Garrincha com um pássaro. Isso está na biografia do Garrincha, do Rui Castro, né? Um Mainá. Garrincha adorava pássaros, né? E ele, o presidente Juscelino, enfim, eu acho que é no bicampeonato, em 62, se não me engano, há uma festa no Palácio do Catete, uma loucura total, quase uma rave na época, né? Uma raveira total. E ele entrega pro Garrincha esse pássaro que, tristemente, já na decadência do Garrincha, o pássaro ele morre num acidente automobilístico, se não me engano, um acidente que mata a sogra do Garrincha, mãe da Elza Soares. Esse evento não é um acidente, mas a questão do passarinho tem no documentário também do Joaquim Pedro, né? Garrincha, a Alegria do Povo. Bom, aí eu acho que a década de 70 é o auge da ditadura, né? Um dos auges, dos momentos mais cruéis do sanguinário Médici, e a galera sendo torturada e morta, e aquilo ali acho que foi mais até do que outras Copas aí, eu acho que teve um momento ali de que a Copa realmente foi Sim. uma certa anestesia, assim, né? Enfim. Instrumentalização total. O Médici fazia muito isso, né? Era um presidente populista, como tivemos outros, que um cara que ia para o Maracanã com um radinho de pilha, né? Isso. Aquela coisa do homem popular, torcedor do Flamengo. E claro que a ditadura se aproveita disso. A letra que você leu do Miguel Gustavo, né? Da marchinha toda para frente Brasil, que emociona até hoje, né? Mas ela ficou tristemente ligada a esse período, que é até enfim, uma injustiça com a própria música, digamos assim. Sim. E
claro que o governo se aproveita de todas as formas do brilhantismo da seleção, instrumentaliza isso, recebe a seleção, Pelé bate bola com o Médici, e, e é complicado esse uso, né? Bem complicado. Inclusive, é um reflexo da ditadura no campo esportivo é o grande número de militares que tem na comissão técnica da seleção Sim, brasileira nesse período, né? E depois também, até 78, Coutinho. o Coutinho. Não estou dizendo que sejam pessoas cooptadas pelo regime, acho que existem casos e casos, mas certamente é um reflexo de quem mandava, né? Em 70 teve aquele famoso caso da influência lá do Médici, que ele queria o Dario, né, tal, e o É, Saldanha mandou ele se meter com o Ministério, que ele não se metia com o Ministério, que quem escalava o time era ele e tal, não sei o quê. Dizem que nosso, essa foi a causa, né, da demissão nunca do... foi, nunca foi confirmado oficialmente, mas Dizem, né? o nosso Afonso Celso detalha isso entre outros pontos interessantíssimos aí no seu relato. Olá, Edmundo. Olá, Alfredo. Sempre um prazer estar aqui com vocês no Chinelinho Cast. Sobre esse tema, né, futebol e política, eu queria lembrar lá de 1970, quando João Saldanha foi afastado, porque o ditador Médici queria levar o Dario para a Copa, queria que ele levasse o Dario para a Copa, e Saldanha respondeu que não escalaria o ministério de Médici, então Médici não poderia escalar o time de João Saldanha. Depois disso, me lembro de 78, lá que o governo militar argentino fez de tudo para ganhar aquela Copa. O próprio governo militar brasileiro se aproveitou muito daquela seleção maravilhosa de Pelé e companhia de 1970. E hoje é com muita tristeza que a gente vê um desgoverno do inominável querendo, e muitos apoiadores querendo que tudo isso retorne, né? Por isso, talvez, tenham se criado tantas torcidas, tantos movimentos de torcedores pela democracia. Eu, particularmente, faço parte de um chamado Tricolores de Esquerda, em que a gente vai sempre ao estádio com a nossa bandeira, e, eventualmente, um ou outro desses apoiadores de ditadura querem reprimir a nossa entrada. Acho, sim, importante que também no futebol se discuta política. Afinal de contas, tudo é política. Tudo a política interfere. Em tudo a política interfere. Então, um grande abraço para vocês aí. Parabéns por mais um programa, por essa nova fase. E eu estou sempre ligado em vocês. E depois em Copas, né, a gente tem 78, que é uma Copa tristemente marcada pela política, que é a Copa da Argentina, né? 78. Também ditadura envolvida, né? E aí tudo indica que houve realmente um... Também não há provas, evidentemente, mas aquele 6-0, né? A Argentina, tudo bem, isso até existe hoje ainda, mas a Argentina praticamente não viaja, o Brasil percorre todo o território argentino. Uma série, fora a apropriação, entre aspas, patriótica do evento, né? E só fechando esse capítulo Copa do Mundo, eu acho que nunca é dissociado de política, porque é um jogo pesado economicamente, e onde está a economia também estão interesses políticos, né? O Catar é um exemplo, né? O Uhum. Catar é um regime, sabe, de exceção completo, corrupto, e todo mundo faz vista grossa, né? Porque a FIFA faz, porque a FIFA é isso também, é uma instituição marcada pela corrupção, pelos atos, digamos assim, na encolha, nos subterrâneos da bola. Então, é claro que fazer vista grossa para as questões políticas e ditatoriais do Catar, e inclusive ligações com supostas ligações com o terrorismo internacional, é conveniente para a FIFA, por exemplo, e para grande parte dos países que participam do evento, né? Bom, vamos sair um pouco desse âmbito dos grandes eventos do futebol, da Copa do Mundo, senão assim, seria infinito o assunto, né? Falar um pouco no âmbito mais pessoal, particular, né, de personalidades que marcaram a sua atuação por esse ativismo político e recentemente no Brasil, né, como é que isso aconteceu? Recentemente eu digo dos anos 70 para cá, e Uhum. talvez até da própria apropriação de certos times e diretorias de certas conveniências e oportunismos políticos. Fala aí você, começa você.
Cara, eu acho que desde a década de 70 é uma referência boa, porque é o momento que a gente começou a acompanhar futebol, né? Eu, como sempre falo aqui, desde 77 e tal, e aí eu acho que logo depois, poucos anos depois, começou a história da democracia corintiana, né? Sócrates e a democracia corintiana, que eu acho que foi o grande momento, assim, da política no futebol do dia a dia aqui no Brasil, né? É a minha primeira lembrança assim de política totalmente voltada para o esporte, né? E aí você tem o Sócrates, que eu acho que é o grande símbolo, né? Era o mais politizado, me parece que pelo menos era o que se expressava mais assim. O Casagrande, o Zé Maria também, né? Que estavam meio à frente desse momento. Não estou lembrando de outros, mas acho que esses eram meio que os cabeças, né? Então, Um pouco antes, né? Eu acho que é um pouco anterior à nossa época de se interessar, o Afonsinho, bastante politizado. Afonsinho, inclusive, que jogou no Politeama, né? Das peladas do Chico Buarque. Mas eu faço um contraponto ao teu comentário, até para revelar minha imparcialidade, né? Eu acho que você fala de jogadores politizados como Sócrates, Casagrande, Vladimir, que ainda hoje são exceções, né? Eu sim. lembro de um episódio, faço uma ligação dos anos 80, uma ponte para os tempos de hoje, né? De jogadores do Fluminense que foram cooptados por um dirigente da época, que eu não lembro o nome realmente, da famosa malufada, né? Que foram levados, não sei se conscientemente, sabendo o que estavam fazendo, estou até menosprezando os caras, né? E tiraram fotos com o Maluf. Então, o Fluminense e o Malufu eram alguns jogadores, o Branco estava entre eles, eu lembro disso. E isso mostra o quanto essa galera pode ser, né? Pode ser manipulável, né? E foi um negócio complicado na época. Eu lembro muito dos jornais, o Fluminense malufou, não sei o quê, que é justamente um contraponto da democracia corintiana, que era um movimento de conscientização. E recentemente, acho que a diretoria do Flamengo, eu sempre separo a diretoria do Flamengo do Clube Flamengo, ela surfa muito na onda bolsonarista, né? Ela se associa de uma forma muito Muito explícita. inconveniente, muito É. explícita e inconveniente e às vezes condenável, ao meu ver, no governo, ora no poder, e que eu espero brevemente estará fora do poder. Sim. Isso principalmente com a postura em relação à pandemia, né? Nos piores momentos da pandemia, isso ficou muito claro, né? Aquela história de forçar a barra para voltar ao futebol naquele momento, né, cara? Aquilo ali foi muito lamentável, né? E por falar nessas influências, cara, da política, a gente pode botar aí também até para finalizar o nosso debate, os dois relatos aí que o Marcelão mandou para a gente, que fala exatamente dessa questão, né, do envolvimento de grandes nomes do futebol com a política, né, se tornando políticos também, e de eventos que ele lembra de infância também, envolvendo nome de candidatos, né, enfim. Só lembrando, antes de entrar o depoimento do Marcelo, que a gente não falou do Sócrates à toa. Esse mês, a revista France Futebol instituiu o Prêmio Sócrates, que é justamente para premiar anualmente personalidades do futebol que estejam ligados a algum tipo de ativismo. E eu cito rapidamente algumas pessoas que jogadores e jogadoras que eu acho que têm essa dimensão. O nosso Richarlison, da seleção brasileira, né? A Megan Rapinoe, jogadora americana, o ex-jogador Richarlison, que se manifestou a sua Sim. orientação sexual recentemente, o Drogba, o Casagrande, e há manifestações políticas também conservadoras, como do Felipe Melo, do Fluminense, entre outros jogadores, o que acho que é um direito. O cara não pode cometer crimes, mas ele pode se manifestar politicamente, né? Boa lembrança. Vamos ver então aí os depoimentos os relatos do Marcelo Toledo. Todo vascaíno, obviamente, duas figuras históricas fizeram parte da política, né? Roberto Dinamite, vereador do Rio de Janeiro, mas iconicamente Eurico Miranda. E o que era muito engraçado, folclórico, um pouco triste, mas real, é que o Eurico falava abertamente: eu não estou aqui para defender causas sociais, combater a fome, lutar pela saúde. Não, eu sou deputado do Vasco. Eu estou aqui para defender o Vasco. Eu sou o deputado do Vasco. E era isso. Não é uma coisa bonita de se falar hoje, né? Pô, pensar assim, mas
é um cara verdadeiro, porque ele não lutou para ganhar dinheiro na política, né? Ele lutou pelo Vasco. E tentar passar algumas leis a respeito do futebol, obviamente que beneficiava o Vasco, porque o Vasco é o futebol, né? Então, olhar para o futebol de maneira geral, com o prisma de um clube como o Vasco, foi algo interessante a se ver, né? Eu nem sei se ele passou o projeto, de qualquer maneira ele lutou muito e a antiga Lei Pelé, né, foi muito combatida, vamos dizer assim. Enfim, esse é Eurico Miranda, né? O nosso folclórico doutor Eurico. Eu morei em Brasília 30 anos da minha vida. E quando eu tinha lá pelos meus 10, 12 anos, era muito comum ter os campeonatos de futebol de salão entre os blocos, né? E aquela bola ainda é aquela bola pequenininha, pesada. Nas épocas de eleição, né, os candidatos a distrital, a deputado federal, apoiavam, né, o esporte, vamos dizer assim, oferecendo uniformes. Então era muito comum todo mundo usar o uniforme com o slogan, né, o número e o nome do candidato. Então era uma festa, né? Todos os times da quadra, né? Era uma quadra com 9 blocos. Então os 9 blocos tinham lá seus distritais, os seus deputados, senador, sei lá, né? Cada bloco tinha o seu, apoiava o seu, ou tinha um partidário. Isso é muito icônico, porque não era só na minha quadra, era em todas as quadras de Brasília. O deputado distrital é uma coisa muito específica, né? Equivale talvez a um deputado estadual nos outros estados. Então tem muito dinheiro envolvido e o pessoal metia muito dinheiro, muita campanha, muito uniforme, né? Na época podia fazer comício, podia fazer essa bandalheira toda na política. E isso foi um marco extremamente interessante no futebol na minha infância, né? Acho que é por isso que eu não gosto muito de política. Um abraço. Olha, esse debate podia durar muito mais tempo, porque futebol e política são indissociáveis. Futebol é política, política abrange, abarca futebol. Mas será que teria algum viés bizarro nessa relação? Vamos ver se tem. Chama a vinheta do Bizarrices do Futebol. Bizarrices do Futebol. O Bizarrices do Futebol de hoje tem ecos no nosso antigo quadro Chinela Cultural. O livro Onde a Arena Vai Mal, um time no Nacional, a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol em 1971, do historiador Daniel de Araújo dos Santos, é puro suco de Brasil. Daquele Brasil da ditadura, quando a Arena, partido que representava os interesses dos militares, tinha relações, digamos, sugestivas com a alta cúpula da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e as federações estaduais. A publicação apresenta a evolução dos torneios nacionais até os anos 70, quando as conexões entre política e futebol resultaram em certames gigantescos e inflados com regulamentos kafkianos. Essas transações mandrakes sinalizavam interesses para lá de suspeitos para popularizar o governo por meio da participação no campeonato de times de todos os estados. Daí a famosa frase fina ironia popular, que até hoje é lembrada e dá nome ao livro Onde a Arena Vai Mal, um time no Nacional. Em 1979, no auge dessa orgia político-futebolística, por exemplo, o Brasileirão chegou à fantástica marca de 94 clubes. É muito bizarro. Era bizarro, né? Eu confesso que dá até uma certa saudade, cara, desses campeonatos imensos, infinitos e resultavam para nós, né, alguns escudinhos raros que eram publicados na revista Placar para recortar e colar nos botões, né? Exatamente. Eu lembro que era muito legal nesse sentido, mas era um absurdo completo, né? E eu lembro que nessa edição que você citou de 79, que terminou com o Inter, campeão brasileiro, participaram times como Caldense de Minas, Colatina do Espírito Santo, o glorioso Americano de Campos, do Caixa d'Água, do saudoso Caixa d'Água, e o Asa de Arapiraca, de Alagoas, né? Ou seja, aquele clima de caravana holiday, citando aqui o Bye Bye Brasil, filme maravilhoso do Cacá Diegues, né? É nesse clima mesmo de Copa do Brasil, né? E o Vasco foi o vice-campeão. Numa semifinal contra o Curitiba e outra semifinal, se não me engano, acho que foi Inter e Atlético Mineiro, se eu não me engano. Perdeu para o
poderoso Inter de Falcão. Depois de falar do Bye Bye Brasil, quem dá bye-bye somos nós, né? Porque o Chinelinho 113 está chegando ao fim. Pois é, o futebol faz parte da nossa formação como país e, claro, não poderia estar à parte das relações sociais, econômicas e políticas do Brasil. Futebol também é um jogo político. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.